Estamos de volta, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade que temos de estarmos diante dele através da sua santa, bendita e poderosa palavra. Falamos na mensagem anterior, demos ali uma introdução, na verdade, sobre a palavra de Deus. Eu quero continuar e dessa vez eu quero fazer uma pergunta para introduzir aqui a nossa mensagem. Será que a palavra de Deus é confiável? Será que podemos confiar mesmo na palavra de Deus escrita? Bens, eu os dizer que sim. E nós vamos provar isto através da própria palavra. A palavra de Deus, ela pode ser confiada. Mas se você tem alguma dúvida, é claro que você tem o direito de questionar. Você tem o direito de crer ou deixar de crer. Você tem o direito de achar que é a verdade ou não. Nós temos o direito de aceitar ou não aceitar a palavra de Deus. Mas a pergunta que vai ser respondida hoje é: será que a palavra de Deus, escrita na Bíblia Sagrada, ela é digna de confiança? Podemos confiar nesta palavra? Bens, vamos para o primeiro texto de hoje. Você pode ficar bem à vontade, tanto para acompanhar na sua própria Bíblia, ou anotar, e depois você pode conferir aquilo que está sendo lido aqui. Nós estamos com a Bíblia aberta, estamos lendo na própria Bíblia a palavra de Deus escrita. Portanto, o salmista, no Salmo número 12, versículo 6, ele escreveu sobre a palavra de Deus. Olha o que ele disse. Salmos de número 12 e o versículo 6. Ele disse para nós o seguinte: as palavras do Senhor são palavras puras. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Portanto, o salmista, com toda a certeza e confiança que ele tinha e tem na palavra de Deus, ele usa dizer que a palavra de Deus, ela é pura. Ela não tem erro, ela não tem dúvida. Vamos para um outro texto que é interessante, no capítulo 17 de João. O capítulo 17 do Evangelho segundo João registra a maior oração feita por Jesus. Aquela oração de maior durabilidade durante o momento que ele falava com o Pai. E ele orava especialmente naquele momento pelos seus discípulos em particular, e vai chegar uma altura do capítulo que ele vai também orar por nós, porque ele disse: aqueles que hão de crer em mim. Então, ele já estava também orando por nós. E nesta oração, ele ousou pedir ao Pai, Deus, que santificasse os seus discípulos, que santificasse os seus servos, os seus seguidores, os cristãos. Ele disse: santifica-os na verdade. E ele completa dizendo: a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Portanto, aqui o próprio Jesus está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. O salmista diz que são palavras puras e Jesus diz que elas são a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Segunda de Pedro, capítulo 1, veja o que Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, escreveu. Pedro é um personagem usado por Jesus como alguém que receberia a palavra de Deus para pregar ao povo. Lá no capítulo 16 de Mateus, Jesus disse, no verso 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no capítulo e no versículo 19 ele diz: eu te darei, falando com Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei a palavra.
ou as palavras que hás de falar. E você abrirá o reino dos céus para as pessoas que vão ouvirem. E quando chegamos no capítulo 2 de Atos, nós encontramos Pedro pela primeira vez usando esta chave para abrir o reino de Deus para mais de 3.000 pessoas que receberam a palavra, creram em Jesus, a Bíblia diz, foram batizadas e agregaram-se à igreja. Atos 2, 42. No versículo 37, a Bíblia diz que eles, ouvindo esta palavra, no verso 14 do capítulo 2, Pedro começa o seu sermão dizendo: ouçam as minhas palavras, escutem estas minhas palavras. Ele estava usando a chave que Deus lhe deu para abrir o reino de Deus naquele momento, para a agregação de quase 3.000 almas, dentre aquela multidão que naquela mensagem receberiam Jesus como Salvador através da palavra. E no verso 37, a Bíblia diz que eles, ouvindo estas palavras, os seus corações foram compungidos, foram atingidos e magoados naquele momento pela palavra de Deus, e naquele momento eles abriam seu coração e perguntavam a Pedro: o que faremos então? E a resposta de Pedro é contundente: crer no Evangelho, crer na palavra. Aqueles que creram agregaram-se quase 3.000 almas à igreja após o batismo. Portanto, a palavra de Deus é a maneira que Deus utiliza para abrir as portas do reino, para que possamos entrar para o reino através da salvação e, pelo batismo, entramos para a igreja. Pedro ousou também escrever 2 cartas, em ambas as quais ele usou a palavra de Deus escrita. Ele foi um instrumento movido pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, para escrever uma palavra inspirada. Escute o que disse Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, 19 e 20. Escute o que ele diz. E temos muito firmes a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aqui ele faz alusão à palavra escrita, falada ou escrita pelos profetas, como lemos no profeta Isaías, na primeira mensagem. E o verso 20 ele vai dizer o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E o verso 21, ele diz: porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. É muito sério o que Pedro está falando aqui sobre a palavra de Deus. Além dela ser pura, dela ser verdade, Pedro nos chama a atenção, no verso 19, que temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazemos bem em atentarmos bastante, até que a luz apareça como que entre as trevas e possamos ver o caminho a ser trilhado. O salmista ousou dizer que a palavra de Deus é luz para o seu caminho. Ela é a claridade que dirige os seus passos. Portanto, quando estamos diante da palavra de Deus, disse Pedro, saiba primeiramente isto. Antes de qualquer pretexto, antes de qualquer indagação, antes de qualquer dúvida, primeiro precisamos saber isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, de Pedro, de Tiago, João, André, dos profetas como Jeremias, Isaías, Daniel e outros. Não, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de quem a escreveu. Os homens santos da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus,
escreveram a palavra dele. Portanto, é uma palavra que se pode confiar. Ainda nós temos Hebreus capítulo 4, que é um outro texto interessantíssimo, que você pode anotar e estar examinando na sua própria Bíblia. Hebreus capítulo 4, no verso 12, escreveu o escritor desta epístola assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes ou 2 cortes, e é apta para discernir, ou seja, ela é preparada para discernir, ou seja, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é preparada para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. Não é interessante o que o escritor aos Hebreus, movidos pelo Espírito de Deus, escreveu o que estava no coração de Deus para que pudéssemos entender a palavra dele escrita? Vou repetir o versículo mais uma vez, é interessante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta ou preparada para discernir os pensamentos e intenções dos nossos corações. Portanto, a palavra de Deus escrita é a palavra, e não é uma das palavras. É a única palavra que pode nos transformar, que pode nos educar espiritualmente para uma vida santa, piedosa, diante do nosso Deus. Ainda, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda epístola, versículo 16 e 17, escute o que disse Paulo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O verso 17 ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, versículo 10. Portanto, a palavra de Deus escrita tem um objetivo. Aqui ele diz no versículo 15, ou seja, no versículo 16, para nos ensinar, ou seja, para nos instruir, para nos admoestar, para nos preparar para vivermos uma vida santa e piedosa diante de Deus. A palavra de Deus é o centro educativo de qualquer ser humano. Portanto, se conhecemos a palavra de Deus, nós somos educados espiritualmente. Não temos conhecimento da palavra de Deus, por mais educado que sejamos, não temos a educação espiritual, o conhecimento que vem da parte de Deus diretamente para nós. E, finalmente, no capítulo 1, verso 15 da sua primeira epístola, escreve Paulo a Timóteo dizendo o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra digna, fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e disse ele, dos quais eu sou o principal. Portanto, esta é a palavra que nós pregamos. Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos paciência, ou tenhamos esperança. Portanto, querido irmão, querido amigo, nós estamos diante da palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra do próprio Deus, como ele disse em Isaías, capítulo 55, versículo 11. A minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Veremos em mensagens posteriores as promessas que Deus tem feito a nós na sua palavra, e elas se cumprem. Com certeza, todas elas no tempo de Deus, no momento de Deus e da maneira de Deus.
Eu espero que você esteja compreendendo isso que nós estamos fazendo aqui, usando a própria palavra para mostrar a palavra explicando ela mesma, porque a Bíblia por si se explica. Muitas vezes não precisamos nem de comentário para a palavra de Deus, porque ela é tão clara, como dissemos na primeira mensagem, é esse substantivo com som articulado que tem o seu próprio significado. E o Espírito Santo é quem revela para nós e traduz para nós a palavra do Senhor. Espero que você esteja sendo abençoado. Este é o meu desejo, esta é minha oração. Vamos terminar orando. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez, queremos agradecer a Ti pela Tua santa, bendita e poderosa palavra. Que ela possa falar ao nosso coração, para o nosso crescimento espiritual e para a salvação daqueles que ainda não são salvos. Nós oramos com gratidão por tudo, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus nos permitir.